é isso aí, pessoal. Está começando mais um episódio do Na Fita Cast. E lembrando a vocês que esse episódio ele tem o apoio do Fisiocoluna. É uma clínica especializada em coluna vertebral e articulações. Tá? E hoje nós teremos a honra de entrevistar ele, que é pastor, já soma 25 anos de carreira e são mais de 14 discos. Então, sem mais delongas, pastor Claudinho Maciel. Opa, maravilha, tô na fita. Na Fita Cash. É isso aí. Mas beleza, fui muito lisonjeado, muito honrado pelo convite, A honra é nossa. de estar hoje aqui com vocês batendo esse papo cabeça bacana, tá? Legal. Vamos nessa? Vamos que vamos. A honra é toda nossa, viu? Amém, amém. Então, para começar, né? Começando do começo, como foi o seu início na música? Rapaz, a gente começou lá em 96, né? Assim, gravando. Mas musicalmente, a minha iniciação na música foi desde pequeno, desde criança, né? Não deu pra crescer muito no tamanho, como já deu pra ver, né? Eu sei como que é isso. Mas com 5 anos de idade eu já cantava na igreja, pedi o pastor pra cantar, pra louvar, né? E sempre cantava um hino só, né? Eu aprendi a cantar um hino, então eu cantava sempre aquele. E era culto de evangelismo, né? A maioria era evangelismo na rua. E eu sempre gostei de cantar. Quando a igreja, aos domingos de ceia, eles iam pra rua para fazer os cultos na rua, ao ar livre. E eu pedia para cantar. Eu cantava Jesus Virá. Já estava anunciando. Jesus virá outra vez aqui. Né? Marcando época, né? Isso, aí quando a gente falava assim, o pastor, quando eu pedia para cantar, ele falava, vamos ouvir agora o irmão Jesus Virá. Eu sabia, não era nem Claudinho, era Jesus Virá. Né? Mas aí, com 5 anos, a gente começou cantando. Legal. Então, você falou que a família, né, já vinha na igreja e tal. Uhum. Você teve o apoio de toda a sua família no início na música? Alguém se opunha? Rapaz, a minha mãe foi a maior incentivadora no meu ministério. Até hoje ela é, né? Mas o meu irmão, o Carlinhos, né? Assim, musicalmente foi ele que me incentivou, né, a tocar um instrumento, a cantar, porque ele ganhou um violão com 9 anos e ele aprendia a tocar as músicas, né? E tirava as canções. E eu ensaiava com ele para cantar na igreja. Aí formamos uma bandinha, a gente tinha uma banda, né, chamada Luz do Mundo. E eu era o crooner, cara, eu que era o cantor. Pequenininho já, com 6, 7 anos de idade, eu cantava. Já estava cantando na bandinha da igreja. Então sua mãe foi sua grande patrocinadora. Assim, quando eu voltei para Jesus e gravei o meu primeiro álbum, que foi o Perfeição, né, quem ajudou a financiar foi a minha mãe. Né? A sua mãe. Ela acreditou nesse sonho. Falando de perfeição, né? Vamos Isso. dar uma palhinha aí dessa. Pode ser? Vamos Esse cantar grande ela? sucesso. Vamos lá então. Eu queria encontrar o caminho da perfeição. Eu queria ir além de qualquer imaginação. Eu queria encontrar algo que pudesse me encher. Eu sei, existe um ser que tudo por mim pode fazer, mas agora encontrei a razão de viver. Já posso te dizer, Cristo ama você. E mas agora encontrei a razão
de viver. Já posso te dizer, Cristo ama você. Eita. Que beleza. Musicão. Falamos de música, né? Aproveitando, essa foi a primeira música que você gravou, né? Foi o primeiro álbum que eu gravei em 96, né? E lançamos em 97, 97. né? Gravamos em 96 e 97. Havia uma dificuldade grande, né? Para gravar um disco, né? Hoje o desafio não é nem gravar. Hoje está mais fácil gravar do que você lançar o disco, né? Hoje você grava rápido, fácil, mas para você ter uma projeção na mídia e tudo mais, é mais Demora mais. demorado, o desafio é maior, porque é uma concorrência muito grande de muitas pessoas. Antigamente era mais difícil gravar, então haviam poucos que conseguiam gravar. Uhum. Então, existiam também poucos estúdios e tudo mais. Quando a gente procurou gravar o primeiro disco, né, eu sou da Zona Oeste, em Campo Grande, então só tinha 2 estúdios, que era um estúdio em Campo Grande, que era o Dom Ney, que gravava os gospel, né? E em Itaguaí tinha o WW, que era o do Vaguinho e Vaninho, né? O do Dom Ney, para mim, era muito caro, não tinha como pagar o dinheiro. Mas lá no estúdio do Vaguinho e do Vaninho, na época, era mais acessível para mim. Então eu cheguei lá, mas sem dinheiro nenhum para gravar, eu lembro disso até hoje. Aí ele falou, canta aí uma música tua e tal. Aí cantei, aí, poxa, legal, cara, que voz bacana. E aí, vamos começar a gravar quando? Eu falei, tá aí a questão, eu não tenho dinheiro. Como que a gente vai fazer? Aí ele, caramba, não tem dinheiro não, caramba, não tem dinheiro, caramba, e agora como é que eu faço e tal? Aí ele falou, vamos parcelar isso aí, entendeu? Como que dá pra tu pagar? Eu falei, eu trabalhava vendendo roupa com meu pai, né? Aquele burrinho sem rabo, né? Que nem os nordestinos vendem, né? Uhum. Então eu vendia roupa de cama e mesa com meu pai, de porta em porta. E toda semana eu tinha um trocadinho, um dinheirinho que meu pai me dava. Eu falei, dá pra me pagar por semana pra você, R$50 por semana. Então eu trabalhava com meu pai a semana toda pra me pagar o estúdio. Entendi. Né? Então foi assim que eu financei o primeiro disco. Minha mãe, vendo o meu esforço, ela me ajudava também com alguma coisa para eu ir abatendo mais rápido e pagar a gravação. Legal. Né? A primeira gravação. E tive a ajuda dos amigos, né? O Marcos Salles me ajudou bastante, a galera do Melo Suite fizeram o back vocal para mim, na época era grupo Melody, estavam começando. O Heraldo Taylor gravou as guitarras, o Moisés Feito gravou os violões, o Sade gravou guitarras e baixo para mim, né? E, enfim, tive uma cooperação muito grande dos amigos, da amizade que eu comecei fazendo com eles assim que eu voltei para Jesus, para a igreja. Foram os amigos que eu me enturmei. E tava todo mundo no mesmo barco também, né? Tava todo mundo começando a gravar. Legal. E tudo mais, iniciando. Então, Uma isso cooperação é legal. mútua, né? Exato, exatamente. Então isso cooperou e ajudou bastante a fazer o primeiro disco com 8 faixas. E autoral, né? A maioria autoral. Legal. As canções autoral, de minha autoria e a autoria do meu irmão Carlinhos. E músicas do Marcos Salles também eu gravei. Composição do Salles, do Moisés. Então, Entendi. foi bacana. Como que se deu a sua entrada nas mídias de comunicação na época? Então, na época, não tinha muito meio de comunicação, não existia internet, né? 96, 97, então não tinha ainda, a internet não existia. O que tinha era rádio ou televisão. Então, o meio mais rápido de comunicação era a rádio, era o rádio, né? Então, tinha as rádios comunitárias, que eram já algo bem expressivo, né? Uhum. Toda comunidade, todo bairro tinha uma rádio comunitária, Sim, né? sim. A rádio piratinha. Você tava Então, passando na rua e tocava. Isso, e era o meio da gente divulgar. Era assim, então eu gravei na época, eu não tinha condições de fazer o disco, o CD, então eu comecei a fazer umas fitas cassete.
Aí eu levava as fitas cassete para tocar nas rádios. Aquela que a gente colocava a caneta assim, fica... Exatamente. Aí tocavam nas rádios comunitárias. Até que algumas rádios falaram assim, ó, a gente não toca mais cassete, só CD. Aí eu comecei a fazer as cópias de CD e levar para as rádios também tocarem a nossa música. Nas rádios comunitárias. E fiquei tocando em rádio comunitária durante bastante tempo. Até a gente conseguir tocar na melodia. Né, que foi a primeira canção que eu gravei, que foi a Perfeição. Como eu falei, eu gravei o primeiro disco, né? E eu levava a matriz, né, do CD para me orar no monte, pedindo a Deus para Deus abrir a porta. Legal. E tal, e que eu ia levar na rádio. Então, eu acredito assim, foi tudo fruto de oração, né? Entendo. Né? Quando eu levei na melodia, um amigo nosso, o Márcio Santos, que foi fazer teste na melodia para locutor. Acabou que ele não entrou como locutor, não conseguiu entrar como locutor da rádio, mas ele foi usado para que eu conhecesse alguém lá que pegou meu disco e ele chegou até as mãos do Fábio Silva, né, que hoje é deputado estadual do nosso estado do Rio de Janeiro, filho do Francisco. Ele ouviu a minha música, ele estava aprendendo a tocar violão, e se identificou muito com a música Perfeição, que começa com o violão, né? Sol e dó, né? Sol e dó. São os acordes primordiais para quem está aprendendo a tocar. Aí ele começou lá e tal, caramba, aí é fácil de tocar. E ele ouviu a música toda e achou bacana, chamou o diretor da rádio na época, que era o João Carlos, mostrou para ele a música, ele ouviu, Perfeição, falou, cara, essa música tem que entrar na programação, é bacana, tem tudo a ver com a rádio. E uma música bem radiofônica, né? O cara que tem ouvido para rádio, ele ouve e bota para tocar. Quando a música tocou, começou a ter os pedidos, o pessoal pedindo. Eu pedi muita gente também para ligar, né? Sim. Pede minha música na rádio, força, tá tocando e tal. Então começou a tocar bastante, né? A primeira vez que tocou foi aquela emoção, né? Porque eu tinha um pager, lembra do pager, do Teletrim? Né? Quem nunca teve um pager, né? E o pager tocou, pi, aí tava um recado, ligue agora para a produção da Rádio Melodia. Eu saí correndo pro orelhão, não tinha telefone em casa, né? Aquele cartão, aquele crédito no orelhão. É até raro tu ver um orelhão hoje, né? Aí eu botei no orelhão lá o crédito e consegui falar com a menina, a Rejane, que trabalhava na rádio. Falou, a tua música vai tocar às 3 horas hoje. Eu falei, caramba, eu voltei correndo. Mãe, liga na rádio aí que vai tocar a minha música. Quando minha mãe ligou, tava tocando a música. E era com a vinheta ainda assim, exclusiva. Eu falei, caramba, eu tô ficando importante. Ostentação, glória a Deus. Aí a música começou a tocar e foi essa canção, Perfeição. E logo pegou na boca de todo mundo aí, Deus. E se cumpriu aquilo que no monte, muitas das vezes, quando eu ia orar, Deus usava pessoas no monte falando assim, olha, Deus vai te usar muito para que muitas pessoas voltem para Jesus, aceitem Jesus, através da música, através do louvor e tal. E se cumpriu isso mesmo, né? Benção. Deus é fiel, Deus é poderoso. Com certeza. Estamos falando de música, primeiro álbum Perfeição. Você já tocou ela pra gente aqui, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, qual a música assim que te colocou nas paradas de sucesso? Você acha que foi Perfeição? Tem alguma outra música que você encara assim, não, foi essa? A música Perfeição, ela foi a música que abriu, assim, a porta, né? Porque foi quando me lançaram como cantor mesmo. Aí eu lancei um álbum depois que foi o Alvo, e tinha uma música, Vem Ser Feliz, mas ainda não foi essa música que deu o boom. Aí no ano seguinte, eu já tinha assinado o contrato com a gravadora, que era a Rio Music, que eu lancei o Alvo. Aí o contrato encerrou, era só de um álbum, né? Aí a Top Gospel, que era uma gravadora da Rádio Melodia, me convidou para gravar um álbum. Aí eu gravei o álbum, que foi o Valeu a Pena Esperar. Essa canção já existia, uma composição minha, do Moisés e do Marcos Salles. E eu mostrei a música para eles e tal, e nem foi a música que tocou logo na rádio. Eles tocaram primeiro, foi a De Que Lado Você Está? Sim. Também. Que eu regravei, né? Musicão também. Do Rebanhão, né? Toca até hoje na melodia essa música, uma versão minha, né? Aí essa tocou tal, aí
coordenador da rádio, o rapaz que estava na rádio, falou assim, olha, a gente vai trocar tua música, da gravadora. A gente vai colocar o tema do CD, o título do CD para tocar, Valeu a Pena Esperar. Eu falei, não, beleza, pode botar, vocês que sabem. Eles botaram, quando botou a música... Estourou. Pegou, cara. Aí geral cantou a música. Aí logo 2 anos depois a gente gravou também o remix. Aí a música já era conhecida na versão original. Aí na versão remix estourou mais ainda. Aí pegou o Brasil todo. Aí que, né, viralizou mesmo legal, né? Como a nossa gíria de hoje. Legal. Então, já que a gente tá falando de Valeu a Pena Esperar, né? Aquela palhinha. Vamos que vamos. Vamos lá. E demorou bastante para eu aprender que não era bem assim, e nem tudo era como eu queria. Tudo tem o seu tempo certo. Uma vez eu tentei correr na frente das minhas pernas, caí, mas Cristo renovou minhas forças, me ergui. Hoje eu estou de pé. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena confiar nesse amor que não falha. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena confiar nesse amor que não falha. E quem espera no Senhor sempre alcança. Quem espera no Senhor não se cansa. Quem espera no Senhor sempre alcança. Quem espera no Senhor não se cansa. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena confiar nesse amor que não falha. Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena confiar nesse amor que não falha. Valeu a pena esperar. Cara, que nostalgia, né? Essa música é muito linda, cara. Lembrança. Saudades, melodia. Saudade, melodia. Dos clássicos. Clássicos. Eu lembro que a gente lá em casa a gente escutava muito rádio e essa era uma música que... Depois a melodia com o Top Gospel, né? A gravadora lançou Sucessos, Melodia, aí tinha a música. Sim. Aí tinha Perfeição também. Perfeição saiu também no álbum Sucesso, depois Clássicos, depois Saudade. Pronto. Hoje em dia o CD, né, cara, virou um negócio obsoleto, né? Quem tem, guarda em casa. É tipo relíquia, né? Os álbuns hoje em dia não tem mais, né? Ninguém mais grava assim sucessos. O pessoal agora bota no YouTube ou nas plataformas anos 80, e tem lá 60, 70, 80, 90 músicas tocando direto em sucesso do tipo Greatest Hits, Greatest Hits, os grandes hits, né? Grandes hits, né? Galera, se você tá gostando do conteúdo, tá? Já peço você que se inscreva aí no canal, você que ainda não é inscrito, dá o seu like aí, dá o joinha, né? Coloca o dedinho na setinha aí de compartilhamento, tá? Compartilha esse conteúdo com pessoas que você sabe que vai curtir também, porque aí a plataforma entende que esse conteúdo é relevante para você e vai compartilhar com outras pessoas também, sem contar que você dá uma força pro canal do Na Fita, né, galera? Com então certeza. Esse é o recado aí para vocês. Continuando aqui, rapidamente, um comentário, né, uma não vou dizer dissertação, né, mas queria que você comentasse um pouco, falasse um pouco de músico versus espiritualidade. Ah, sim. É um assunto bem polêmico, né? Tem essa parada, a música não é muito espiritual, né? O músico não tá muito ligado nas coisas de Deus. É muito difícil ter um músico crente.
Mas, assim, eu volto a dizer, né, assim, como eu digo sempre onde eu vou ministrar, né, às vezes até para outros músicos também, e eu sempre falo que a música, para Deus, é muito diferente para quem toca uma música romântica, secular, num bar, ou alguma coisa, né, assim, numa casa de show. O que você está fazendo é para Deus. Então, se você está usando o altar para ministrar algo para Deus, é algo muito sério. E o músico de Deus, ele tem que ser consagrado a Deus. Não só ele, mas o instrumento que ele também utiliza tem que ser consagrado para Deus. Davi, quando ele chamou os músicos, né, que era da família dos músicos, dos levitas, para tocarem, né, no templo, no tabernáculo, eram músicos consagrados a Deus. Os instrumentos eram consagrados a Deus. Então, tudo que é utilizado para Deus tem que ser consagrado para Deus, principalmente quem está sendo o canal, quem está tocando, quem está ministrando. Então, tem que ter espiritualidade, né? Eu não digo espiritualidade, a santidade é algo que nós temos que buscar, né? Quando tem gente que mistura muito isso, né? O cara quer ser santo demais. Não, isso é algo de cada um. Você tem que buscar isso, né? Porque a Bíblia fala, sede santos assim como eu sou santo. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, você quer ver as coisas de Deus acontecendo na tua vida, os milagres, o sobrenatural de Deus se manifestar na tua vida, busque a santidade, busque a santificação, consagre, ore, jejue, leia a palavra, porque músico da igreja, quem é músico que toca, ele não tem que só saber os louvores, ele tem que conhecer a Bíblia. Não é só técnica, né? Não, ele tem que conhecer a palavra de Deus, ele tem que conhecer a palavra e o Deus da palavra. O Deus que está ali naquela palavra. Porque a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é poder, é libertação. Então tem que conhecer, tem que ler, tem que estudar. A Bíblia também. Não somente o instrumento, mas a palavra de Deus. Tem que ter experiência com Deus também. Tem que ter, andar com Ele, né? Quem anda com Deus, até nas ministrações, é diferente. A unção é diferente. O falar é diferente. Entendeu? Porque ele anda, ele tem experiência. Ele sabe que para quem ele está tocando, para quem ele faz algo, o Deus que ele serve é um Deus que é rico e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? Então eu vejo assim, músico de Deus, ele tem que ter e tem que ser espiritual. Tem que ser. Tá aí a dica, né? Galera, É isso aí. músicos e musicistas do Brasil, né? Isso aí. Não é só tocar, você que dedica a sua música à igreja, à vida cristã, você tem que ter relacionamento com Deus também. Isso aí. Né? Você, além de músico, né, cantor, toca violão, qual outro cargo ou ministério que você ocupa na igreja? Eu sou pastor, né? Pastor evangélico da igreja Ministério Peniel. O apóstolo Daniel Lucas é o meu pastor, né? E além do louvor, além de ministrar o louvor, eu também ministro a palavra. Como eu estou falando, é importante você conhecer a palavra. Porque não basta apenas cantar, não basta apenas tocar, né? Se você tiver uma oportunidade de você ali falar de Deus, de Jesus, o que você vai ter para falar? É por isso que nós temos que saber o que falamos. Até quando você for confrontado, quando a sua fé for confrontada, porque isso vai acontecer, e já está prestes a acontecer da igreja ser perseguida, porque é bíblico isso, entendeu? Os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis, né, para o povo de Deus, né? E para você confrontar isso, você tem que conhecer.
Tem muita gente que está ali, mas não conhece. Pergunta ele uma coisa, ele não vai... Né? E o meu povo erra por quê? Por não conhecer as Escrituras. A palavra de Deus diz isso. Verdade. Entendeu? Erra porque não conhece. Agora, quando você conhece, quando você tem o discernimento, porque não basta também apenas conhecer, tem que buscar esse discernimento, e esse discernimento você busca espiritualmente, buscando em oração, né? Aí sim as coisas começam a ter um sentido para você. Por que eu estou aqui? Por que eu sou crente? Por que eu estou adorando a Deus? Por que eu ministro? Por que eu tenho que estar consagrando? Então você passa a entender, entendeu? Passa a conhecer. Legal. Tem uma perguntinha também que é um tanto polêmica, né? Queria que você comentasse também. A relação do músico cristão e a parte secular. O músico que toca na igreja, mas leva como profissão tocar na noite, tocar no secular. Qual a sua opinião? Qual a sua visão em relação a isso? Nada contra quem toca na noite. Tem amigos que tocam na noite, que vivem disso e são evangélicos. Sustenta a casa dele, a família. Cada um ganha o pão com isso. E cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então, ele sabe o que ele tem que fazer, o que ele sabe fazer, é aquilo ali, ele aprendeu aquilo ali. Agora eu vejo uma maneira, uma opção que eu quero deixar para as igrejas, quando alguém julga alguém assim, olha, poxa, o cara é crente, está tocando no mundo, então dê oportunidade para ele tocar na tua igreja, mas pague a ele, dê um salário a ele. Mas é difícil. Gente, meu irmão, quando a gente organiza algo, quando é tudo organizado, as coisas de Deus têm que ser organizadas. O céu, ele é organizado, né? Deus é um Deus que é organizado. Entendeu? Você pode ver que tudo é organizado. Tem as classes dos anjos. É verdade. É tudo classificado, tudo tem a sua ordem. Cada um tem uma função. Então, o cara que prega, ele é pregador. O cara que é obreiro, que trabalha lá na frente da igreja, lá é o porteiro, ele é o porteiro da igreja, é o zelador. Todo mundo tem uma função, tem uma obrigação. E eu vejo da seguinte forma, também deveria ser gratificado, remunerado por isso, pelo trabalho que ele presta. É interessante até ressaltar que dentro da Bíblia você vê que o sustento dos levitas, né, que está incluído aí, não em sua totalidade, mas os músicos também estão incluídos aí nessa questão. Né? O sustento dos levitas, ele partia da casa de Deus. Da casa de Deus. E hoje a gente vê eu vou dizer até uma ignorância, né? Uma ignorância muito grande, tipo assim, remunera o pastor, remunera o obreiro, mas músico não. O músico não ganha nada. Como assim, né? Se biblicamente mas falando... Mas exigir do músico quer. Mas quer exigir do músico que ele não toque na noite. Né? Não, quer exigir que ele ensaie, que ele chegue cedo. Isso. Né? Que ele não pode faltar. Não pode faltar, tem que não tem ninguém para tocar. Poxa, o cara não veio hoje, mas não sabe se o cara tem um dinheiro para ir para a igreja. Exatamente. Se ele tem comida em casa. Tá dentro de casa. Se ele almoçou. Não sabe, Por quê? Não procura saber, não dá um suporte, entendeu? Não quer que o cara vá para o mundo, tocar no mundo, então dê a oportunidade para ele ser remunerado na igreja e ele ganhar o sustento dele também ali, que aí ele vai se dedicar mais ainda. É verdade. Com certeza. Vai fazer um trabalho muito melhor ainda para Deus, já que ele está fazendo para Deus, né? Na casa de Deus, e sendo remunerado também por isso. Porque ele é digno de receber o salário dele. Entendeu? Como qualquer um outro. Então é isso. Então, pra gente encerrar aqui, a gente tem uma pergunta que a gente coloca assim, na fita, né? É o nome do nosso canal. O que o Claudinho Maciel, o pastor Claudinho Maciel, gostaria de deixar na fita, em evidência, né? Na fita para os nossos ouvintes e telespectadores. Os telespectadores estão aí nos assistindo aí pelo canal Na Fita. Na Fita. Irmãos, é o seguinte, você que está ouvindo a gente aí, assistindo esse podcast, né? Você que viu vários assuntos assim, aqui sendo abordados, mas um assunto que eu quero deixar frisado aí no teu coração, na tua mente, você que é músico, que é levita da casa do Senhor, busque a Deus, consagre a Deus, separe a sua vida para Deus,
Porque é a consagração, é a busca que vai fazer toda a diferença quando você for cantar, quando você for ministrar, quando você for tocar. Entendeu? Davi, ele era um músico consagrado a Deus. Pode ver que o espírito mal que vinha sobre a vida de Saul só saía quando ele tocava, porque ele tinha unção sobre a vida dele. Então busque a unção. Entendeu? Às vezes você é ungido, mas para a unção ela tá mais viva na tua vida, ela precisa estar acesa. Verdade. A brasa precisa estar acesa. A chama não pode apagar. A chama não pode apagar. Às vezes você tem unção, mas a chama está ainda quase apagando. Lutando para ficar acesa. Quase. Então, para que a vida de Deus seja mais nítida em você, para que as pessoas venham ver realmente que há algo diferente naquilo que você toca, naquilo que você canta, naquilo que você ministra, faça isso, busque, consagre a Deus, que você vai ver o que vai acontecer quando você começar a tocar, quando você começar a ministrar. Que não é você mais, mas é a unção que está sobre a tua vida. Pega a chave aí, né? É isso aí. Pega essa chave para a tua vida aí no dia de hoje. Na fita, busque a Deus, consagre a sua vida a Deus. Quero relembrar vocês, né? Você que já é inscrito no canal, quero te agradecer por você já estar inscrito e estar recebendo o nosso conteúdo. Você que não é inscrito ainda, clica aí no botãozinho inscrever-se. Tá? Toda vez que for postado um vídeo novo, um short, uma foto, qualquer coisa no canal, você vai receber uma notificação te lembrando aí de dar uma passadinha lá para poder assistir. Curte, né? Dá o seu like, comenta e compartilha esse conteúdo com pessoas que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Fazendo assim, a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante para você e também vai ofertar esse conteúdo para outras pessoas. Dessa forma, você ajuda a fortalecer o nosso canal e também divulgar o conteúdo de qualidade. E a gente está produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Tá? Para a gente encerrar aqui, eu quero pedir, né, ao pastor Claudinho Maciel que ele dê uma palhinha aí do seu mais novo sucesso. Deus nunca te abandonou. É canção nova. Glória a Deus. Ele não perdeu o controle. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele ainda é dono de tudo. Ele ainda cuida dos seus. Não vai te deixar só. Ele está contigo. Ele é seu amigo. Não vai te deixar só. Ele está contigo. Ele é seu amigo. O controle ainda está nas mãos de Jeová Jireh. Ele é a provisão. Ele é o nosso pão. Ele é o grande eu sou. Nunca te abandonou. Ele te estende a mão e te levanta desse chão. Não é o teu fim, não acabou. A noite passou, a alegria chegou. Não pare e não pare. Não é o teu fim, não acabou. A noite passou, a alegria chegou. Não pare, não pare. O controle ainda está nas mãos de Jeová Jireh.
Ele é a provisão, Ele é o nosso pão, Ele é o grande eu sou, nunca te abandonou. Ele te estende a mão e te levanta desse chão, oh, desse chão, desse chão. Uhul! Eita glória! Musicão, hein? Que maravilha, Musicão. maravilha. Essa canção aí, composição nova, né, do Kelvin Lucena e Claudinho Maciel. Deus nunca te abandonou. Se você quer assistir o clipe dela todinho, vai lá no meu canal também, aí no YouTube, Claudinho Maciel Oficial. Show de bola. Claudinho, eu queria te agradecer, né? Foi uma honra entrevistar, ter você aqui conosco. Amém. Espero que possa acontecer outras vezes, né? Com certeza. Vamos passar muitas outras vezes aqui. Pode contar comigo, que eu tô ligado na fita. Eu tô na Fita Cast. Na Fita Cash. É isso aí, gente. Contato do Claudinho, as redes sociais dele, né? E inclusive legal deixar também aí na descrição o link desse clipe que ele falou, né? Que é Isso. a nova música do Claudinho. Você que quer chamar o Claudinho para cantar na sua igreja, no seu evento, Aí no Instagram. isso aí, o contato dele vai estar, as redes sociais dele vão estar aqui na descrição Isso aí. desse vídeo, viu? Instagram, Facebook, YouTube. E também, quiser ouvir as minhas canções, estão também nas plataformas digitais. Spotify. Todas. Spotify, Deezer, Amazon, geral. É isso aí. Legal, valeu galera. Mais uma vez agradecer vocês pela audiência. E não se esqueça, curta, comente e compartilhe esse conteúdo para que você possa estar abençoando outras vidas também. Amém. Valeu? Um abraço.